Como um segundo exemplo, nós temos uma força vertical de 4,8 kN é aplicada em um poste de madeira de seção transversal retangular de 80 por 120 mm, conforme mostra a figura. A. Determine as tensões nos pontos A, B, C e D. E B. Localize a linha neutra da seção transversal. Pegando esse poste e redesenhando aquela seção ali que contém os pontos A, B, C e D, nós temos o seguinte, posicionando o eixo horizontal Z para a esquerda e o Y para cima, né? Observamos que o meu ponto B ele se encontra no quadrante positivo, ok? Do outro lado do eixo Y nós temos o ponto A, e aí vamos na sequência, A, B, C e D. Calculamos, então, quanto que vale o meu momento MY. Então, a minha força é uma força de compressão. Aqui nesse desenho da seção, eu represento ele com uma bolinha com X, como se ele estivesse entrando na minha seção. Então, o momento em relação a Y vai ser 60, que é metade dessa distância de 120, menos o 35, né, vezes a força. Com a regra da mão direita, os dedos indicando entrando na seção, o polegar vai estar indicando no sentido positivo do meu Y, o momento vai ser positivo. Fazemos a mesma coisa para o Z vai ser a força vezes a distância até o eixo Z, que é metade de 80, que é 40 milímetros. De novo, utilizando a regra da mão direita, os dedos seguindo o sentido da força, a palma voltada para o meu eixo, o polegar indica o sentido positivo do meu eixo Z. Então, meu momento MZ também será positivo. A minha força P é uma força de compressão, então ela é negativa, menos 4.800. O meu Y vai ser, então, a base ao cubo vezes a altura dividido por 12. O meu IZ vai ser a base vezes a altura ao cubo agora dividido por 12. E com todos esses valores, podemos começar a montar as nossas tensões. Então, para o cálculo das tensões, eu monto a equação geral do σx, que é o quê? É o valor do P dividido pela área, menos o valor do MZ dividido pelo IZ vezes o Y, mais o valor do MY dividido pelo IY vezes Z. No caso da minha seção, o meu ponto A ele tem Y igual a 40 e Z igual a menos 60. Substituindo na fórmula, determino que meu σXA é menos 2,625 MPa. Para o ponto B, o Y vale 0,4, 40, né? E o Z vale 60 milímetros, ambos positivos. Substituindo ali na equação, sigma do X do ponto B, menos 1,375 MPa. No caso do ponto C, eu tenho o Y negativo e o Z positivo. Então, sigma X do ponto C mais 1,625 MPa. E do ponto D, nós temos Y negativo e Z negativo. Então, sigma do ponto D igual a mais 0,375 MPa. Percebam que o ponto A e o ponto B eles são negativos e o ponto C e o ponto D eles são positivos. Então, a linha neutra deve cruzar as arestas CB e AD. Então, para a gente determinar a nossa linha neutra, eu vou pegar primeiro a aresta CB. Na aresta CB, eu tenho que, no ponto C, eu tenho uma tensão de mais 1,625. No ponto B, eu tenho uma tensão de menos 1,375. A distância entre esses dois pontos é 80 milímetros. Eu preciso achar qual que é essa distância, CG, onde G é o ponto que intercepta a minha reta aqui das minhas tensões, que a minha tensão é igual a zero. Então, eu fiz semelhança de triângulos.
1,625 está para CG, assim como essa altura total, 1,625 mais 1,375, vai estar para meus 80. E eu acho qual que é a distância CG. Faço o mesmo para outra aresta, para a aresta AD. O ponto A, ele tem uma tensão de menos 2,625. O ponto B, D, ele tem uma tensão de mais 0,375. A distância entre esses pontos vale 80. Eu preciso achar qual que é a distância até o meu ponto H. Então, de novo, 2,625 está para H, assim como 2,625 mais 0,375 está para 80. E o H igual a 70 milímetros. Percebam que esses valores negativos é só para indicar que a tensão está para baixo, que é uma tensão de compressão. Mas na hora de a gente fazer a semelhança de triângulos, a gente utiliza todos os valores positivos. Eles são como se fossem medidas daquela minha aresta. Medida de comprimento não tem sinal negativo. Então, olhando de novo lá a minha seção, né, o meu ponto, a minha distância CG vale 43,33, então sobra 36,67. A minha distância AH vale 70, então sobra 10 milímetros. Então, o posicionamento da minha linha neutra fica exatamente nesta posição. Entenderam? Se não, retomem a explicação desde o início, antes de partir para o próximo exemplo.